A vida, em sua rotina monótona, se tornará uma sombra do que eu desejava. Acordava todos os dias com a mesma sensação de cansaço, como se cada manhã fosse uma repetição da anterior. A cidade pulsava ao meu redor, cheia de festivais e cores vibrantes, mas eu me sentia invisível. As ruas de Lisboa, com seus azulejos e o cheiro do peixe grelhado nas tascas de alfama, pareciam gritar por mudança. Mas eu permanecia paralisada por um medo que me acompanhava como uma sombra. Um convite inesperado chegou até mim numa tarde cinzenta. Uma festa em Lisboa, promovida por amigos que não via há tempos. O coração disparou ao ler as palavras no papel. Uma chance de escapar da rotina, mesmo que por algumas horas. O desejo de me libertar da prisão da monotonia era forte e inegável. Decidi ir. Naquela noite, as luzes da festa brilhavam intensamente. Música ao vivo preenchia o ar e as risadas ecoavam entre os convidados. Eu me sentia deslocada no início, observando os rostos conhecidos enquanto tentava encontrar um lugar onde pudesse ser eu mesma novamente. Foi então que o vi. Um jovem com um sorriso contagiante e olhos que pareciam capturar a essência da vida. Nosso olhar se cruzou por um instante que pareceu durar uma eternidade. O mundo ao meu redor desapareceu e tudo o que restou foi aquele momento singular de conexão. Meu coração disparou como se quisesse escapar do meu peito. Ele estava ali, cercado por amigos, mas havia algo em seu olhar que me atraía irresistivelmente. Enquanto a festa avançava, conversas se desenrolavam ao meu redor, mas minha mente estava fixada nele. As palavras se misturavam com a música e eu me deixei levar pela energia do momento. Quando finalmente nos aproximamos para conversar, percebi que havia uma tensão no ar entre nós, algo palpável que desafiava todas as convenções sociais. Você gosta de fado? Ele perguntou com um sorriso tímido. Adoro, respondi, tentando manter a compostura enquanto a adrenalina corria em minhas veias. A conversa fluiu naturalmente entre nós, falávamos sobre música, sonhos e o futuro incerto que ambos enfrentávamos. A conexão crescia a cada palavra trocada e logo percebi que estava ansiosa para saber mais sobre ele. Mas à medida que a noite avançava, uma voz interna sussurrava advertências sobre as consequências desse envolvimento inesperado. Um relacionamento com alguém tão mais jovem poderia ser visto como imprudente ou até mesmo escandaloso aos olhos da sociedade conservadora em que vivemos. No entanto, o desejo de escapar daquela vida previsível era avassalador. O olhar dele era intenso e cheio de promessas não ditas, a ideia de algo mais além daquela noite começou a tomar forma na minha mente. Quando finalmente nos afastamos um do outro naquela festa vibrante em Lisboa, eu sabia que nada seria como antes. A vida tinha mudado para sempre naquele instante mágico sob as luzes brilhantes da cidade antiga. A festa continuava a pulsar ao nosso redor, mas o mundo ao meu redor parecia ter diminuído. O jovem estava tão próximo que eu podia sentir a energia entre nós. As risadas e as conversas se tornavam um eco distante, enquanto eu me perdia em seus olhos. Era uma sensação estranha, como se tivéssemos criado um espaço só nosso, longe das expectativas e das obrigações da vida cotidiana. A música tocava uma melodia suave, e eu me perguntei se ele também sentia essa conexão. O medo começou a se infiltrar em minha mente. O que aconteceria se alguém nos visse? E se isso se tornasse algo mais do que um momento passageiro? Mas a curiosidade e o desejo eram mais fortes. Eu queria saber até onde isso poderia nos levar. Você vem sempre a Lisboa? Perguntei, tentando quebrar o silêncio carregado de significado entre nós. Não, é a primeira vez, ele respondeu com um sorriso tímido. Estou aqui para aproveitar o festival. A conversa fluiu naturalmente, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. A cada palavra trocada, mas eu me sentia atraída por ele. Ele falava sobre suas aspirações, seus sonhos e sua visão de mundo. Havia uma sinceridade em sua voz que me cativava. O momento de vulnerabilidade chegou quando ele compartilhou uma história sobre sua infância.
Falou sobre os desafios que enfrentou e como sempre buscou formas de superá-los. Eu me vi refletindo sobre minha própria vida, cheia de rotinas e obrigações que muitas vezes pareciam sufocantes. Enquanto ele falava, eu não pude evitar a vontade de tocá-lo. Um impulso quase incontrolável tomou conta de mim. A tensão no ar era palpável, nossos olhares se cruzaram novamente, em um ato impulsivo, nós nos beijamos. O gosto da liberdade misturado com o doce sabor da paixão me envolveu completamente. O beijo foi breve, mas intenso o suficiente para deixar marcas profundas em minha alma. Quando nos afastamos, havia uma mistura de emoção e medo em meu coração. Eu sabia que havia cruzado uma linha invisível e irreversível. Desculpe, murmurei, sem saber como lidar com o que acabará de acontecer. Não precisa, ele respondeu com um sorriso tímido no rosto, mas seus olhos mostravam uma mistura de surpresa e desejo. O restante da noite passou como um borrão, e as luzes da festa pareciam brilhar ainda mais intensamente enquanto eu tentava processar tudo o que havia acontecido entre nós. A ideia de continuar aquele relacionamento secreto começava a tomar forma na minha mente. Mas as consequências dessa decisão pesavam sobre mim como uma sombra constante. E enquanto eu olhava para ele dançando à distância, percebi que aquela conexão poderia mudar tudo na minha vida. A pressão social e as expectativas familiares eram barreiras enormes a serem enfrentadas. A festa terminou tarde da noite, mas meu coração ainda pulsava acelerado com as emoções do momento vivido. Ao voltar para casa, não consegui deixar de pensar nas possíveis repercussões daquele beijo impulsivo e na nova direção que minha vida poderia tomar. O dia seguinte trouxe consigo uma mistura de excitação e ansiedade. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o meu quarto com uma suavidade que contrastava com a turbulência interna que eu sentia. O beijo da noite anterior ainda ardia em meus lábios, um lembrete constante da conexão que havia se formado entre nós. Mas a culpa começou a se infiltrar em meus pensamentos, como uma nuvem escura pairando sobre um céu azul. Enquanto me preparava para o trabalho, cada movimento parecia ser um lembrete da vida que eu levava. As obrigações diárias eram um peso, e eu mal conseguia concentrar-me nas tarefas. As conversas com os colegas tornaram-se monótonas, e os risos ao redor de mim soavam distantes. O que antes parecia normal agora era apenas uma fachada para esconder as minhas verdadeiras emoções. No escritório, as horas passaram lentamente. O relógio na parede parecia zombar de mim, marcando cada segundo como se estivesse em contagem regressiva para algo inevitável. Quando finalmente consegui um momento de solidão, peguei o telefone e hesitei por um instante antes de enviar uma mensagem: "Você está bem?" A resposta veio rapidamente: "Sim, só pensando em nós." Aquela frase acendeu uma chama dentro de mim, mas também trouxe à tona as incertezas que me atormentavam. Estaria eu pronta para enfrentar o que essa relação poderia significar? O medo do julgamento social era palpável, a ideia de ser vista como alguém que traiu suas convicções era aterradora. Naquela noite, decidi ir a um dos festivais locais em Lisboa. A cidade estava vibrante, cheia de música e risos. As ruas estavam repletas de pessoas dançando e celebrando a vida, mas eu me sentia deslocada no meio daquela alegria contagiante. Cada passo que eu dava parecia ecoar a minha dúvida. Foi quando o vi novamente. Ele estava ali, entre as luzes coloridas e o som do fado ao fundo. Nosso olhar se encontrou instantaneamente, e tudo ao nosso redor desapareceu. Aproximamo-nos lentamente, como se o mundo tivesse desacelerado apenas para nós dois. Nossos lábios se encontraram, e naquele instante tudo fez sentido. A emoção do momento dissipou todas as minhas preocupações momentaneamente. Mas assim que nos afastamos, a realidade voltou com força total. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Estou confuso sobre tudo isso." Seu tom era sério e isso cortou meu coração. Eu também, respondi honestamente. Mas não posso evitar o que sinto. O peso das palavras pairou no ar entre nós como uma tempestade prestes a estourar.
A noite passou rapidamente enquanto conversávamos sobre nossos medos e desejos ocultos. Apesar da conexão intensa que compartilhávamos, havia uma sombra pairando sobre nós, a dúvida do futuro dessa relação secreta. Quando finalmente nos despedimos naquela esquina iluminada por lanternas penduradas, sabia que algo havia mudado entre nós. A decisão de seguir em frente não era simples, a linha entre amor e traição tornará-se tênue e perigosamente indistinta. Eu voltei para casa com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas sem resposta. O peso da escolha estava presente em cada batida. Seria essa relação capaz de suportar as pressões externas? O medo crescia dentro de mim enquanto pensava nas consequências potenciais desse amor proibido que começava a tomar forma na minha vida cotidiana. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de ansiedade e expectativa. A rotina, antes tão monótona, agora pulsava com a possibilidade de um novo amor. Cada compromisso diário parecia um obstáculo, uma barreira entre nós que eu desejava derrubar. O trabalho, as obrigações familiares e os pequenos afazeres tornaram-se fardos pesados a carregar. Em uma tarde de sol radiante, decidi que precisava vê-lo novamente. O coração batia forte ao pensar na possibilidade de um encontro longe dos olhares curiosos. Encontrei um café escondido em Alfama, onde o fado ecoava suavemente entre as paredes antigas. O cheiro do peixe grelhado nas tascas próximas misturava-se ao aroma do café fresco, criando um ambiente acolhedor. Quando ele entrou, o mundo à minha volta desapareceu. O olhar dele encontrou o meu e, naquele instante, tudo parecia possível. Sentamos juntos em uma mesa isolada no canto do café, trocando sorrisos nervosos e palavras sussurradas. O tempo parecia parar enquanto conversávamos sobre sonhos e medos. Você acha que isso é certo? Perguntou ele, a voz baixa e hesitante. Certo ou errado? Não sei mais, respondi, a sinceridade transparecendo em minhas palavras. Só sei que estou aqui com você. O clima leve logo se transformou em algo mais profundo. As mãos se tocaram na mesa e a eletricidade entre nós era palpável. A tensão crescia até que decidimos dar um passo adiante, passamos a noite juntos. Era um momento de clareza e conexão profunda que não poderia ser ignorado. Naquela noite mágica, esquecemos o mundo lá fora. Conversamos sobre nossas vidas, nossas esperanças e os segredos que carregávamos. Ele revelou detalhes sobre sua infância, momentos que moldaram quem ele era hoje. Eu também compartilhei fragmentos do meu passado, as escolhas feitas e as oportunidades perdidas. No entanto, enquanto falávamos, uma sombra pairava sobre mim. As obrigações da vida real nunca estavam longe, sempre à espreita para interromper nossa felicidade efêmera. A culpa começou a se infiltrar em meus pensamentos novamente, como uma névoa densa e sufocante. Após aquela noite intensa, saímos para caminhar pelas ruas de Lisboa sob a luz das estrelas. O vento suave trazia consigo os sons do festival nas proximidades, risadas, música vibrante e o cheiro dos pastéis de nata recém-assados permeando o ar. Mas logo percebi que não poderíamos escapar para sempre das consequências desse amor secreto. Ao nos afastarmos do café, cruzamos com conhecidos que não deveriam estar ali naquele momento. A expressão deles mudava rapidamente de surpresa para confusão ao nos ver juntos. Oi? Que surpresa, disse uma amiga com um sorriso forçado. O coração disparou em meu peito, o medo tomou conta de mim novamente. Como explicar essa situação? Como justificar minha presença ao lado dele? Um turbilhão de emoções invadiu minha mente enquanto tentava encontrar palavras adequadas. A conversa se arrastou por alguns minutos dolorosos antes de conseguirmos nos desvincular daquelas pessoas curiosas. Assim que nos afastamos deles, olhei para ele com preocupação estampada no rosto. E agora? Perguntei baixinho. Ele parecia tão perdido quanto eu, as incertezas pairavam sobre nós como nuvens escuras prestes a desabar. A ideia de ser descoberta me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa na vida até aquele momento. A noite estava apenas começando,
mas já sentia o peso das decisões futuras pesando sobre meus ombros. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, trazendo à tona a realidade que tanto tentava evitar. O jovem ainda dormia ao meu lado, seu rosto sereno contrastando com a tempestade de pensamentos que se aglomeravam em minha mente. A noite passada havia sido um momento de clareza, mas agora, ao encarar o novo dia, a confusão reinava. As obrigações diárias começaram a me chamar de volta. Lembrei-me das mensagens não respondidas e dos compromissos que me aguardavam. A pressão externa estava se tornando insuportável. Amigos e familiares começaram a notar mudanças em meu comportamento. Comentários sutis sobre meu novo jeito de vestir e as frequentes saídas à noite apenas aumentavam minha ansiedade. Quando o jovem acordou, vi em seus olhos um reflexo da mesma inquietação que sentia. Acho que precisamos conversar, ele disse, sua voz ainda sonolenta, mas carregada de uma gravidade inesperada. Não queria que essa conversa acontecesse, estava com medo do que poderia surgir dela. Ele começou a compartilhar detalhes sobre sua vida que até então não conhecia. Havia um mundo fora do nosso pequeno refúgio, um mundo onde ele ainda lutava contra suas próprias inseguranças e desafios. Não sei se estou pronto para isso, ele confessou, e essas palavras ecoaram em mim como um alerta. Meu coração disparou ao perceber que nossa conexão poderia não ser tão simples quanto imaginara. Enquanto tentava processar suas revelações, uma mensagem apareceu no meu telefone, era de um antigo amor. O nome na tela fez meu estômago revirar. Ele havia reaparecido depois de anos, trazendo à tona memórias há muito enterradas. Você está bem? Perguntou o jovem ao notar minha expressão mudando instantaneamente. Não consegui responder de imediato, a confusão entre o passado e o presente tornou-se opressiva. O antigo amor sempre teve um lugar especial em meu coração, mas as circunstâncias daquela época eram diferentes. Eu preciso de um tempo para pensar, respondi finalmente, tentando esconder a turbulência interna que sentia. Ele assentiu, visivelmente desapontado com minha resposta evasiva. A tensão entre nós aumentou à medida que os dias passavam. As mensagens do passado tornaram-se mais frequentes, enquanto eu lutava para manter o relacionamento secreto com o jovem intacto. Cada encontro se tornava mais carregado de significado e expectativa, mas também mais arriscado. Numa tarde ensolarada em Lisboa, decidimos nos encontrar em um café discreto no Alfama. O cheiro do peixe grelhado envolvia o ar enquanto conversávamos sobre trivialidades para desviar da realidade crescente entre nós. Mas foi nesse momento que recebi uma ligação inesperada do meu antigo amor. Estou na cidade e gostaria de te ver, ele disse diretamente ao telefone. Meu coração disparou novamente, como poderia lidar com isso? A ligação terminou rapidamente após algumas palavras trocadas e eu me vi paralisada pela incerteza. O jovem percebeu minha mudança repentina e perguntou: o que aconteceu? Eu hesitei antes de responder: nada importante. Mas não era verdade, tudo parecia importante demais agora. O peso das escolhas começava a se tornar insuportável enquanto olhava para ele, tão cheio de vida e esperanças, ao mesmo tempo em que sentia as sombras do passado ameaçando engolir tudo o que construíra nos últimos dias. Decisões precisavam ser tomadas, mas cada caminho parecia levar a uma nova forma de dor ou arrependimento. A pressão só aumentava enquanto eu tentava decidir entre dois mundos distintos, aquele cheio de promessas e incertezas com o jovem ou os ecos familiares do passado que insistiam em me chamar de volta para casa. O dia seguinte trouxe consigo uma nuvem de incertezas. O sol brilhava intensamente sobre Lisboa, mas a luz parecia não alcançar meu coração. A separação temporária pesava como uma âncora, e cada passo pelas ruas de Alfama era um lembrete da alegria que experimentara ao lado dele. O fado soava ao longe, mas suas notas melancólicas apenas acentuavam minha angústia. A ideia de perder tudo me consumia. A vida que construíra ao longo dos anos parecia frágil e vulnerável diante da possibilidade de um amor que desafiava todas as convenções.
As conversas com amigos e familiares ecoavam em minha mente, repletas de conselhos práticos e advertências sobre os perigos de um relacionamento assim. Isso não é certo, diziam alguns. Outros apenas balançavam a cabeça em desaprovação. Eu precisava de respostas. Um encontro casual no mercado local poderia ser a oportunidade perfeita para esclarecer as coisas. Enquanto escolhia tomates maduros, meus pensamentos vagavam para ele, seu sorriso, a forma como seus olhos brilhavam quando falávamos sobre nossos sonhos. Quando finalmente nos encontramos, o ar estava carregado de tensão. Ele parecia hesitante, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Por que você não me ligou? Perguntei, tentando quebrar o silêncio desconfortável entre nós. Eu não sabia o que dizer, ele respondeu, evitando meu olhar. A dor da rejeição se instalou em meu peito. Eu queria gritar, mas as palavras se perderam na confusão dos meus sentimentos. Um mal-entendido havia criado um abismo entre nós, e eu temia que fosse irreparável. Precisamos conversar, disse-ele finalmente, com uma voz firme que me fez sentir um frio na espinha. Encontramo-nos em Belém, onde o aroma dos pastéis de nata flutuava pelo ar quente da tarde. Sentei-me à mesa com o coração acelerado enquanto ele começava a falar sobre suas inseguranças e medos em relação ao nosso relacionamento. Eu gosto de você, admitiu ele, olhando nos meus olhos pela primeira vez desde nossa separação. Mas isso tudo é tão complicado. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um eco distante. O desejo por liberdade colidia com a realidade das consequências, e eu sabia que qualquer passo em falso poderia arruinar tudo. Nós precisamos decidir o que queremos, respondi, tentando manter a calma enquanto a ansiedade crescia dentro de mim. Ele assentiu lentamente, mas o olhar em seu rosto revelava confusão. E se decidirmos seguir caminhos diferentes? A pergunta pairou no ar como uma sombra ameaçadora. O medo do desconhecido me envolveu como uma neblina densa, eu não queria pensar nisso, mas era inevitável. Nós precisamos ser honestos um com o outro, disse-ele finalmente. Seja qual for a decisão. A conversa fluiu naturalmente depois disso, revelações se sucederam e cada palavra parecia carregar o peso do futuro nas costas. A conexão entre nós estava clara, mas as dúvidas ainda pairavam no ar como pássaros prontos para voar para longe. No final daquela conversa intensa, algo havia mudado entre nós, um entendimento profundo do que estávamos dispostos a arriscar por amor ou segurança. O futuro era incerto e assustador, mesmo assim, havia uma centelha de esperança iluminando nosso caminho obscuro. Enquanto nos afastávamos um do outro naquela tarde ensolarada em Belém, senti que uma escolha crucial estava prestes a ser feita, uma escolha que poderia definir nossas vidas para sempre. Aquela tarde em Belém parecia um divisor de águas. O brilho do sol refletia no tejo, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. A conversa que havíamos tido não saía da minha mente. As palavras trocadas, os olhares compartilhados, tudo parecia indicar que estávamos à beira de algo maior. Decidi que era hora de enfrentar a realidade do nosso relacionamento. A conexão que havia se estabelecido era intensa, mas o medo das consequências ainda pairava como uma sombra sobre nós. A pressão social e as expectativas familiares eram como correntes pesadas que me puxavam para baixo. Como poderia continuar a me envolver com alguém tão mais jovem? O que diria aos meus amigos se soubessem? Nos dias seguintes, a incerteza tomou conta da minha rotina. O trabalho tornou-se um fardo e as interações com os colegas se tornaram superficiais. Em cada risada forçada, em cada cumprimento casual, eu sentia o peso do segredo que carregava. As lembranças do nosso último encontro não saíam da minha mente. A expectativa de vê-lo novamente misturava-se à ansiedade. Finalmente, ele me chamou para um encontro em Alfama. O bairro pulsava com vida, e o cheiro do peixe grelhado nas tascas invadia o ar. Caminhamos pelas ruas estreitas, onde o fado ecoava ao fundo, criando uma atmosfera mágica e ao mesmo tempo tensa.
Você está bem? Ele perguntou ao notar meu silêncio. Estou pensando, sobre nós, respondi hesitante. Eu também, ele disse com sinceridade nos olhos. Nesse momento, percebi que ambos estávamos cientes dos riscos envolvidos. Mas a vontade de seguir em frente era mais forte do que o medo. Em um impulso, decidi abrir meu coração e compartilhar minhas inseguranças. Eu tenho medo do que isso pode significar, confessei. Ele segurou minha mão e sorriu levemente. Às vezes precisamos arriscar para encontrar a felicidade. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um chamado para a coragem. Assim, decidimos nos encontrar novamente na próxima semana para discutir como poderíamos lidar com essa situação delicada. Enquanto isso, uma mensagem inesperada chegou ao meu celular. Era uma amiga antiga perguntando sobre meu estado civil e insinuando um encontro em grupo no próximo mês. Uma onda de pânico tomou conta de mim, e eu sabia que precisava ser cuidadosa. Nos dias seguintes, as mensagens da minha amiga se tornaram mais insistentes. Ela queria saber mais sobre minha vida pessoal e estava determinada a me apresentar a novos conhecidos, homens da sua rede social bem-sucedida. Isso só aumentou minha inquietação. E então veio o dia do nosso encontro marcado em Alfama novamente. Ao chegar ao local combinado, senti meu coração disparar ao vê-lo esperando por mim na esquina de uma rua iluminada por lanternas penduradas. Nós precisamos conversar, ele disse assim que nos encontramos. O olhar dele estava sério e isso me deixou nervosa. Sobre o quê? Sobre nós, e tudo o que está acontecendo, respondeu ele com uma expressão grave. O ar parecia pesado entre nós enquanto ele começava a falar sobre suas preocupações em relação à nossa relação secreta e aos possíveis desdobramentos disso tudo. De repente, ouvi passos apressados atrás de mim e antes que pudesse me virar para ver quem era, vi algo familiar, uma figura conhecida da minha vida passada se aproximando rapidamente na direção oposta. O mundo ao meu redor começou a girar enquanto eu tentava processar a situação diante dos meus olhos. As consequências dessa aparição poderiam mudar tudo novamente. O rosto familiar se aproximava, e uma onda de emoções conflitantes me invadiu. O passado estava de volta, e com ele, as memórias que eu tentava enterrar. A figura parou na minha frente, e o reconhecimento foi instantâneo. O tempo parecia ter parado enquanto eu avaliava a situação. Você? Aqui, consegui murmurar, tentando manter a compostura. Ele sorriu, mas havia algo em seu olhar que me fez hesitar. As lembranças de um amor antigo começaram a emergir, trazendo à tona sentimentos que pensava ter superado. Eu não esperava te ver, ele respondeu, e suas palavras ecoaram em minha mente como um eco distante. A cidade vibrava ao nosso redor, mas tudo parecia distante. O cheiro do peixe grelhado das tascas próximas misturava-se com a brisa do Tejo, criando um cenário que deveria ser nostálgico, mas que agora me deixava inquieta. O jovem que havia despertado em mim uma paixão secreta estava apenas a alguns passos de distância. As duas realidades se chocavam dentro de mim. Como você está? Ele continuou, quebrando o silêncio tenso entre nós. A pergunta simples carregava um peso imenso. Eu não sabia como responder sem expor meu coração dividido. Estou bem, respondi, tentando soar convincente. Mas a verdade era que eu estava em uma encruzilhada emocional. O tempo passou enquanto conversávamos sobre trivialidades, mas cada palavra parecia pesada como chumbo. Ele olhava para mim com uma intensidade que me fazia sentir vulnerável. Lembrei-me do jovem e da conexão intensa que havíamos compartilhado nas últimas semanas. A lembrança dos nossos momentos juntos acendeu uma chama dentro de mim. E se ele descobrisse? E se o passado voltasse para me assombrar? Essas perguntas pairavam no ar como nuvens escuras prestes a desabar. De repente, ele tocou levemente meu braço, e aquela simples ação enviou ondas de eletricidade pelo meu corpo. Você ainda pensa em nós? Perguntou ele, sua voz baixa e cheia de significado. A pergunta me pegou desprevenida.
Eu, não sei, respondi honestamente. A verdade era que eu estava dividida entre dois mundos, o conforto do passado e a excitação do presente. Neste momento crucial, meu telefone vibrou no bolso da bolsa, era uma mensagem do jovem com quem eu tinha um relacionamento secreto. Onde você está? Estou preocupado. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. A tensão entre os dois homens da minha vida tornava-se insuportável. Como poderia escolher um sem ferir o outro? A conversa fluiu para tópicos mais profundos enquanto eu lutava contra meus sentimentos conflitantes. Ele mencionou algo sobre planos futuros e sonhos não realizados, e cada palavra parecia ressoar dentro de mim como um chamado irresistível. Quando finalmente nos despedimos, senti uma mistura de alívio e desespero. Caminhei pelas ruas históricas de Lisboa com a mente turva, as luzes da cidade piscavam como estrelas em meio ao caos emocional que sentia. Enquanto cruzava as calçadas irregulares de Alfama, percebi que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Meu coração pulsava forte na expectativa do próximo encontro com o jovem, mas ao mesmo tempo, o peso do passado continuava a me acompanhar como uma sombra indesejada. Naquela noite silenciosa em Lisboa, percebi que as escolhas feitas agora moldariam meu futuro de maneiras que nunca poderia imaginar.